Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o Renan, seu professor, e hoje eu vou te mostrar como utilizar as etapas aplicadas para aprender mais sobre a linguagem M e o Power Query. Aqui na minha tela eu estou com um arquivo aberto da aula 6, do nosso curso de Power Query, que é o curso introdutório aqui do nosso treinamento completo de Power BI. Aqui na aula 6, na consulta agrupar, então você pode utilizar essa consulta para estar acompanhando essa aula. Abrir aqui na etapa fonte. Então as etapas aplicadas ficam no lado direito da sua tela, chamada aqui, ó, etapas aplicadas. E as etapas aplicadas, elas funcionam como as etapas de transformação da sua base de dados até o formato em que você gostaria que ela estivesse. Então toda etapa aplicada inicia como uma fonte, ou seja, a origem do seu arquivo ou da sua base de dados que você quer utilizar no seu projeto. Aqui, no nosso modelo, nós temos um arquivo de Excel, que é a etapa fonte. Então, na etapa fonte, nós acessamos um arquivo do meu computador, um arquivo XLSX, que é a base de treino para a aula de agrupar dados com Power Query. Então, aqui, essa é a primeira etapa. Então, a linguagem M ela funciona como uma espécie de cascata. Então, a cada etapa, ou seja, a cada transformação que você realiza dentro do seu modelo de transformação aqui no Power Query, na verdade, ela consome a função anterior. Então, todas elas começam com uma origem, que é a obtenção dos dados, e a partir da obtenção dos dados, as novas etapas de transformação vai utilizando a etapa anterior. Isso torna o processo de você estar acompanhando e visualizando essa transformação mais atrativa, mais interessante. Então você consegue ver as etapas de transformação, a transformação do seu dado etapa por etapa. Isso torna o processo de aprendizado bem mais fácil. Voltando aqui para a minha tela, então nós temos a etapa fonte, logo após nós temos a etapa outras colunas removidas. Então vamos lá, se eu clicar aqui na etapa fonte, eu tenho toda a minha tabela, o meu conjunto de dados que foi importado do meu arquivo de Excel. Na etapa seguinte, que é outras colunas removidas, então o que nós fizemos aqui? Ó? Nós pegamos a coluna nome, name e data e removemos as outras. Então veja que ficaram apenas name e data. Na etapa seguinte, ele pegou data expandidas, ou seja, ele pegou a coluna data e expandiu ela, e aí apresentou todo o conteúdo que havia dentro dessas abas, e isso foi acontecendo etapa por etapa. Então, conforme eu vou clicando nas etapas, ele vai me mostrando o que foi feito de transformação na etapa em que está selecionada. Se você abrir agora aqui o editor de consulta, já mostrei para vocês como o editor avançado, você consegue ver todas as etapas que foram aplicadas e o que foi feito em cada uma dessas etapas aplicadas. Então, nós temos aqui ó, a fonte, que é a primeira etapa. A segunda etapa foi outras colunas removidas e depois data expandida. Então, cada uma das etapas, elas são nomeadas e passam a representar uma operação de transformação. Então, a fonte foi uma operação de obtenção de dados e logo na sequência foi uma etapa de transformação. Então, qual foi a transformação que foi feita? Eu peguei a fonte dos nossos dados e fiz uma operação de transformação. Eu selecionei as minhas colunas e removi as outras. Então, fiz uma seleção apenas das colunas que eram interessantes para nós. E se você for observar na etapa seguinte, você vai ver que para fazermos a transformação, ele utilizou justamente a etapa anterior, que é a outras colunas removidas, que ela está aqui. Então, a linguagem vai pegando sempre a etapa anterior, opera e libera para você uma nova consulta transformada da forma que é interessante para vocês. Aqui nós vou fazer mais uma ilustração para ficar melhor. Então aqui nós temos uma etapa, a etapa outras colunas removidas, e ela foi utilizada aqui para poder ser expandida. O que foi expandida? Foi expandida a coluna data. Então assim que funciona as etapas aplicadas. Só que além de você poder acompanhar as transformações, o Power Query também fornece a explicação de cada uma dessas funções que foram utilizadas. E agora eu vou mostrar para vocês como utilizar as etapas aplicadas para poder aprender mais ainda sobre a linguagem M. Aqui vocês já viram que você pode ficar fazendo as transformações no seu modelo de dados apertando apenas os botões. Só que você não vai conseguir chegar em todas as suas necessidades, sanar todas as suas necessidades, apenas utilizando os botões. Então você precisa também entender um pouco mais sobre a linguagem M, porque no momento em que os botões não forem mais suficientes, aí sim você vai poder utilizar a codificação da linguagem M, porque é uma linguagem bem poderosa, bem prática de estar aprendendo. Então vai chegar algum momento que só os botões não vão mais resolver todas as necessidades que você possui de estar fazendo transformação nos seus dados. Mas vamos lá. Então aqui nós temos as etapas que foram utilizadas até transformar esta fonte nessa tabela, com o nome dos funcionários, a data, e as horas que esses funcionários trabalharam. E agora eu vou ensinar para vocês como aprender um pouco mais sobre essas etapas e sobre os códigos, né, as funções que foram utilizadas em cada uma dessas etapas, ainda aqui dentro do Power Query. Então vamos
vamos lá. Aqui, ó, na sua lista de consultas, você vai clicar com o botão direito, vai clicar em nova consulta e vai escolher aqui, ó, consulta nula. Então ele vai abrir uma consulta em branco. O que você vai fazer? Ó? Você vai colocar igual, jogo da velha, e vai escrever shared. Desse jeito aqui, ó. E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar com a letra vermelha. Isso quer dizer que a função está funcionando. E vai dar enter. Quando você der enter, ele vai gerar uma lista, ou seja, uma lista com todas as funções disponíveis na sua versão do Power Query, ou seja, da linguagem M. E também dentro de cada uma dessas funções tem modelos de como pode ser utilizado cada uma dessas funções e também a explicação do passo a passo, a sintaxe de cada uma dessas funções. Então aqui ele gerou uma lista para a gente. Então agora, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui na parte de cima, na tabela. Vamos jogar, agora isso aqui era uma lista, agora vamos transformar numa tabela. Por que fizemos isso por que tivemos que jogar isso para uma tabela? Porque na hora que você transforma em uma tabela, ele libera essa parte de cima aqui, para você poder fazer algumas filtragens. Então você pode clicar no filtro e pesquisar o nome de alguma função específica. Vamos lá na nossa tabela que nós estamos utilizando como exemplo, que é a tabela agrupar. Vamos pegar aqui a fonte. Então aqui nós temos a função Excel Workbook e nós temos a função File.content. Então você consegue visualizar que é uma função quando ela está antecedendo um novo parênteses. Então vamos pegar aqui, ó, Excel Workbook. Eu vou copiar então essa função sem o parênteses. Vamos lá na nossa consulta, que nós acabamos de fazer. Vamos clicar no nosso filtro e vamos colar então essa função aqui para dentro do nosso filtro. E vou dar um OK. Então agora veja que nós temos apenas uma função aqui na nossa tela. E aqui nós temos o nome da função e aqui uma célula com uma palavra amarela chamada function. Então você pode clicar nessa tabela, nessa célula, nesse link, ou você pode clicar aqui do lado. Se você clicar aqui do lado, ele vai abrir já uma pré-visualização do conteúdo dessa função. Então eu cliquei aqui do lado, ele me liberou essas informações e aqui está a explicação do que essa função faz e como ela pode ser utilizada. Então aqui ela tem qual que é retorno, o que ela faz de retorno e aqui nós temos aqui outras observações. Vamos excluir essa filtragem e vamos pegar uma função de transformação agora. Vamos pegar aqui, ó, outras colunas removidas, que é a segunda etapa de transformação. Essa segunda etapa de transformação utilizou a função table.selectColumns. Eu vou copiar table.selectColumns, vou lá na nossa tabela onde possui todas as nossas funções, cliquei no filtro e vou colar novamente. Vou dar um OK. Então aqui ele nos trouxe o nome da função table.selectColumns. Então você pode clicar aqui ao lado e vai abrir a descrição do que a função utiliza. Então aqui na parte de cima possui o que ela faz, né, o que a função propriamente faz, e aqui na parte de baixo nós temos alguns exemplos de operação. Então para você entender um pouco mais sobre essa operação, sobre essa função, você pode vir aqui na parte de baixo, em um dos exemplos, e clicar sobre aqui embaixo, ó, o uso, dá um Ctrl A, você vai copiar toda a fórmula que ela está sendo utilizada, copia, volta lá na sua lista de consultas, botão direito, nova consulta, você vai utilizar a consulta nula novamente, e aqui ele vai trazer uma consulta em branco. E aí você pode colar a função que foi utilizada aqui na parte de cima, na sua barra de fórmulas, e dar um Enter. Aqui eu esqueci de colocar o igual, né? Vou dar um Ctrl Z, né? Vou dar um Ctrl A aqui para selecionar tudo, colei, e aqui no antes, na minha barra de fórmula, vou dar um igual. Agora dei um Enter, aqui, ó. Então, o que foi feito aqui dentro? Aqui, ó, nessa função, ele gerou uma tabela. Eu vou até criar essa tabela para vocês antes, ó. Eu vou pegar aqui essa tabela para que vocês possam ver. Copiei, vou nova consulta, consulta nula. Então, o que ele fez foi criar uma tabela automática ali dentro da própria função e depois realizar o filtro. Então, antes de explicar para vocês isso, eu vou colar o que eles utilizaram para poder gerar uma tabela automática. Então, vou dar um Enter aqui. Pronto. Então, o que ele fez? Ó? Nessa parte aqui dessa função, ele foi lá e gerou uma tabela simples, só para poder fazer a demonstração. Então, eu fui lá e peguei essa função, colei aqui embaixo, e ele gerou uma tabela, com apenas um registro, com o ID do cliente, o nome e o telefone. E aqui, ó, nessa segunda etapa, na função que nós escolhemos, que é a table.selectColumn, o que ele fez? Ó? Ele foi lá e selecionou apenas o ID do cliente e o nome, e foi o que retornou. Veja que aqui dentro possui ID do cliente, nome do cliente e o telefone. Só que o que foi retornado foi apenas o ID do cliente e o nome. Então foi ignorado o telefone dele. E aí você pode utilizar isso de várias maneiras aqui dentro do Power Query para aprender um pouco mais sobre a linguagem M. Então veja que em um único exemplo nós vimos como criar uma tabela do zero, que é a table.fromRecords, e aí ele gerou aqui essa tabela. Então você pode até inovar um pouquinho mais aqui. Eu vou clicar sobre a consulta 3 que nós acabamos de fazer. E aqui dentro eu vou dar uma vírgula e vou colocar assim, ó. Text é igual a text. Então eu vou criar uma nova coluna de text. Eu vou dar um Enter.
Aqui, ó, acabamos de criar uma nova coluna dentro do nosso registro. Ok, pessoal? Então essa aula foi uma aula teórica, apenas explicando como que funcionam as etapas aplicadas dentro do Power Query e como você utilizar as etapas aplicadas para aprender um pouco mais sobre a própria linguagem M. Então é bem interessante que você possa aprender um pouco mais, ver o que ela pode fazer ainda mais com você do que ela já faz através dos botões e continue com a gente para aprender muito mais sobre Power Query. Estamos caminhando aí já para a parte final dessa introdução do Power Query e Power BI. Logo, logo vamos estar iniciando nosso treinamento com a linguagem DAX e a parte de edição de relatórios e modelagem. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e deixe o seu like para que mais pessoas possam estar recebendo esse conteúdo e você também ser notificado para cada vídeo, cada aula que a gente for lançando e registrando no nosso canal. Até mais!